Apocalipse 3, carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Hoje nós vamos para a 5ª palavra da série Igreja Vitoriosa. Uma série que nasceu no coração de Deus e na verdade tem sido uma resposta do Senhor para esse momento que nós vivemos como igreja no Brasil e no mundo. Nós não estamos aqui falando sobre o que as pessoas pensam sobre a igreja, sobre o que as pessoas dizem que a igreja deve ser. Na verdade, nós estamos aqui para dizer qual é a visão de Jesus sobre a igreja, qual é a expectativa de Jesus sobre a igreja. É sobre isso que nós estamos falando. Começamos com a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Vimos a dor e a fidelidade da igreja de Esmirna na 2ª palavra, uma igreja perseguida que permaneceu fiel. Também tivemos uma direção no domingo passado sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que misturava o santo com o profano, o cristianismo com o paganismo, e o Senhor nos confrontou a resistir a essa doutrina maldita de misturar o evangelho. Na quarta-feira passada, nós vimos a denúncia contra Tiatira, uma igreja que tolerava o pecado em nome do falso amor, vivia uma mentira na verdade. E agora, queridos, nós chegamos a essa 5ª carta, que é uma das cartas mais duras e assustadoras. A carta à igreja em Sardes, a igreja que parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Uma igreja que o que passava para fora era vida, mas a visão de Jesus sobre o que estava dentro era de morte. E muito nós podemos aprender sobre essa igreja hoje. Sabe, queridos, Sardes foi em algum momento uma das cidades mais ricas e influentes da Ásia Menor. Uma cidade que foi por um tempo a antiga capital do reino da Lídia, do Império Lídio, conhecida por 2 questões muito importantes. Primeiro, pelos tecidos, a indústria de tecidos com tinta impressa, é o que hoje nós conhecemos como silk. Foi ali que começou, e essa cidade era muito voltada para roupas glamurosas, vultuosas, luxuosas, roupas muito bonitas, roupas de grife, roupas caríssimas. Era a realidade de Pérgamo. Também era conhecida como a cidade da metalurgia, e foi ali que surgiu a primeira moeda de ouro. Na verdade, queridos, Pérgamo era uma... Pérgamo não, né? Sardes, né? Pérgamo está muito vivo ainda aqui. Sardes era uma cidade que amava o luxo. Eles gostavam de luxo. Era uma cidade voltada para a luxúria, voltada para a imagem. Era uma cidade que você era visto pela roupa que você vestia. Você é o que você está vestindo. Na verdade, era a cidade da imagem. A cidade da imagem. E a imagem que passava para o lado de fora era de vida. Era essa a realidade. Era uma cidade forte, uma cidade protegida. E se sentia tão forte, protegida e impenetrável, que por 2 vezes, por ter baixado as suas defesas, foi invadida.
e sofreu desafios muito complicados. Foi isso que aconteceu naquela cidade. Mas mais importante do que falar sobre a cidade é falar sobre a igreja que havia nessa cidade. Uma igreja que recebeu uma carta muito dura de Jesus. Você não encontra nessa carta perseguição contra a igreja. Você não encontra nessa carta pressão externa. Você não encontra nessa carta doutrinas heréticas, liberalismo, legalismo, paganismo. Você não encontra isso. Na verdade, queridos, o problema era mais sutil. E vamos ser sinceros que quando o problema é muito extremo, é muito claro, fica mais fácil de perceber. Se eu pregar aqui um liberalismo teológico, você percebe na cara. Mas quando o problema é mais sutil, não é tão claro assim, fica mais difícil da gente perceber. Na verdade, queridos, aquela igreja vivia uma verdadeira ilusão espiritual. E por isso Jesus começa essa carta dizendo: vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Na cidade inteira vocês são conhecidos como uma baita igreja, mas no céu vocês são mortos espirituais. Vocês não estão vivendo uma espiritualidade sadia. E Jesus foi muito direto. Queridos, Sardes é o retrato, é o espelho da igreja que ama a reputação, mas que despreza a presença, mas que se esquece da essência de Deus. E isso precisa ser falado hoje, porque nós precisamos entender que nem tudo que o mundo aplaude, nem tudo que os homens estão aplaudindo, o céu também aplaude. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. A pergunta é: será que nós somos vivos aos olhos de Deus? Ou será que nós morremos espiritualmente? Quais são as características de uma igreja vitoriosa, de acordo com a carta à igreja em Sardes? Primeira característica: a igreja vitoriosa vive pelo padrão de Cristo e não pela fama do mundo. Você pode ler comigo o verso 1? Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Queridos, como você está cansado de ouvir nessa série, Jesus sempre começa as cartas se apresentando. E ele se apresenta exatamente como aquela igreja precisa reconhecê-lo. Então agora, na realidade de Sardes, Jesus está se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos. Pastor, o que significa isso? Você sabe que na Bíblia, 7 é o número da perfeição. E quando ele fala sobre os 7 Espíritos, é uma menção a uma citação do profeta Isaías no capítulo 11, verso 2. Porque ele começa a profetizar que Jesus viria da raiz de Jessé, pai de Davi, e sobre ele, como diz o texto, o Espírito do Senhor repousará, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. O que Jesus está dizendo é que ele tem o discernimento espiritual sobre todas as coisas. Dá para enganar o pastor, dá para enganar a igreja, dá para enganar o marido, dá para enganar a esposa, mas não dá para enganar Jesus. Ele tem o pleno discernimento espiritual. Ele examina tudo com perfeição. O que ele está dizendo é que Cristo é aquele que tem a perfeição espiritual para avaliar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as suas obras, Ele conhece o que você faz quando ninguém está olhando, Ele sabe o que você está pensando nesse momento, Ele tem a plenitude espiritual. O que Jesus está dizendo é: olha, a visão que vocês têm sobre a igreja de vocês em Sardes, a visão que os homens têm é que vocês são uma baita igreja, que vocês são incríveis, que vocês têm cultos poderosos, que vocês têm um louvor maravilhoso, vocês têm painel de LED, vocês têm uma pregação eloquente, vocês são aplaudidos por onde vocês passam, mas no céu vocês são mortos espirituais. Vocês não são reconhecidos no céu como uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja poderosa. Sabe, querido,
eu queria te dizer que o feedback mais importante sobre a nossa vida é o feedback de Jesus. A grande questão não é se os homens estão nos elogiando. A grande questão é qual é a visão de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aos olhos dele, você está vivo ou você está morto? Você assumiu uma imagem ou você manteve a essência? É uma pergunta. Na verdade, a igreja de Sardes pensava que era a igreja do momento, a igreja do avivamento, mas na visão de Jesus, era a igreja do sepultamento. Eram mortos espirituais que estavam na igreja todo domingo. Estava na célula, servia na igreja, levava a gente para a igreja, mas na verdade não estavam vivendo uma fé verdadeira. Jesus continua dizendo que ele é aquele que tem as 7 estrelas. E no sermão sobre Éfeso eu já citei isso, porque ele também se apresenta dessa forma àquela igreja. E as 7 estrelas representam os 7 anjos das igrejas, os líderes, os pastores da igreja. O que Jesus está dizendo é: eu conheço os líderes de vocês, eu sei quem eles são, eu sei o que eles ensinam, eu sei o que eles pregam, e eu também sei como vocês estão recebendo aquilo que eles ensinam. O que Jesus está dizendo é: você quer saber se você é aprovado ou não? Pergunta para mim e não para ninguém mais. Toma cuidado, porque o padrão sou eu. E por que eu falo sobre isso? Porque hoje tem gente que acha que está bem só porque está melhor do que o outro. Ah, eu não tenho problema com isso, estou melhor que o outro. Ah, eu sirvo mais na igreja do que ele, eu estou melhor que ele. Sabe, eu não cometo esses erros que ele cometeu não, então estou bem, está tudo certo. Mas queridos, o padrão não é o outro, o padrão é Cristo. E a pergunta é: o que é que ele está dizendo sobre você? O que ele diz sobre a nossa vida? O padrão é ele, é Jesus, é ele o padrão. Jesus é muito direto aqui. Eu posso resumir o que Jesus disse aqui? Igreja de Sardes, podem parar a encenação. Eu não estou sendo tocado pelos seus braços erguidos no louvor. Vocês não estão tocando meu coração, indo à igreja todo domingo. Eu não estou feliz com vocês, porque vocês sabem a Bíblia de cor, não. Na verdade, vocês fazem isso tudo, mas a essência vocês perderam. Vocês não são vivos, na minha visão. Queridos, quanta clareza. O problema não é que eles estavam na cidade da imagem, é que eles se tornaram a igreja da imagem. Era o que passava para fora. Era o que as pessoas estavam vendo, e elas estavam aplaudindo. Uma igreja incrível, uma igreja que crescia, uma igreja que era famosa na cidade, e as pessoas diziam: eu quero ir lá em Sardes, porque essa igreja é poderosa. Mas Jesus disse: não é bem isso não. Sabe por quê, queridos? Porque a reputação pública não é um termômetro da aprovação divina. A reputação pública não é um termômetro da aprovação divina. Não é o que os homens estão dizendo. E queridos, eu posso dizer para você que de todas as cartas que eu preguei até agora nessa série, essa talvez tenha sido a que mais mexeu comigo. Por quê, pastor? Porque nós podemos nos enganar facilmente. Nós podemos nos enganar com os números que nós temos. Nós glorificamos a Deus porque mais de 350 pessoas chegaram na igreja nos últimos 4 meses, glória a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus porque nós vamos receber domingo que vem mais de 200 novos membros para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Nós rompemos as 100 células, somos 108 células e vamos terminar com mais de 140 anos. Glória a Deus! Vamos batizar 100 vidas em maio, no dia 17, glória a Deus! Mas a pergunta é: esses números expressivos representam uma imagem ou representam uma essência? A gente está focado em celebrar os números ou a gente está focado e preocupado em também não perder a essência? Em entender que não é apenas isso. Nós temos que prestar atenção nisso. Quem é que está entendendo, gente? Posso ser bem claro aqui? A tua célula está cheia, não é uma certeza de que Deus está aprovando a tua vida. É uma verdade. A igreja está cheia, também não é uma certeza. Pode ser, mas não é uma certeza. E o problema é que a imagem de fora tem tomado o protagonismo sobre a avaliação de Deus sobre a nossa vida.
Porque vamos ser sinceros, encher a igreja não é tão difícil não. Você convida um cantor, irmão, famoso, ele vem aqui e enche a igreja. Mas Jesus não nos chamou para encher a igreja. Ele nos chamou para encher a terra de discípulos genuínos de Cristo. Gente que o ama sobre todas as coisas. Gente que valoriza a presença mais do que qualquer coisa. Gente que entendeu que painel de LED é legal, louvor é maravilhoso, pregação eloquente é muito bom, mas bom mesmo é a presença, irmão. É uma vida de santidade, irmão. É amar a Ele, é glorificar a Ele, é sobre isso. Tome cuidado, nós estamos chamando de avivamento coisas que Deus nem está participando. Porque hoje a igreja tem que ter uma experiência incrível. E as pessoas estão tão focadas na experiência incrível do culto, que estão esquecendo da essência do secreto. A essência da palavra, a profundidade, o confronto, o discipulado, a renúncia ao pecado. É ou não é verdade, gente? Muitas vezes é isso que a gente vive, porque nós ficamos extasiados com a experiência. Não tem nada contra a experiência. Nós buscamos provocar uma experiência tremenda aqui, glória a Deus por isso. Mas, irmão, domingo que vem, se não tiver nada disso aqui, e a presença estiver aqui, vai ter culto do mesmo jeito, irmão. Porque nós não precisamos de ponto de contato, bateria, para perceber a presença. Nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E o Pai está procurando adoradores que assim o adorem. Tem alguém aí? Se você é um adorador, celebra a presença dEle em nome de Jesus. A presença dEle, avivamento, santidade. Vida espiritual não é apenas sobre resultado ministerial, meus irmãos, mas é Cristo vivendo em nós. Não é a igreja bonita que é a esperança, mas é Cristo em nós que é a esperança da glória. É sobre isso. Sardes é o alerta para a geração que ama a presença, a performance, mas despreza a presença. Foca na performance. É a igreja do uau, é mesmo? Será que é mesmo? Ou será que é só um momento? Ou será que é só uma empolgação de momento? Queridos, isso é tão sério. Pessoas que amam a viralização do que fazem, mas desprezam o quebrantamento de uma vida rendida a Cristo. O que Jesus está dizendo é muito bom levantar as mãos no culto de domingo, mas elas permanecem levantadas a mim durante a semana inteira. Sabe, é muito bom se ajoelhar na presença no culto de domingo, é tremendo, mas você se mantém rendido a Ele todos os dias da sua semana. Somos mansos aqui, glória a Deus, mas somos mansos na nossa casa, com a nossa família, com as pessoas com quem convivemos. Somos dedicados na igreja, somos dedicados também no trabalho. Ou lá fora o crente é o preguiçoso, é o que chega atrasado, é o que diz, olha, não trabalho direito, mas o Senhor é comigo, Ele vai me promover. Ou será que é isso? Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Nós temos vida de oração mesmo. Será que nós temos apenas cacuete de crente? Sabe o cacuete de crente? Paz do Senhor, irmão. Aquele jeito de crente. Mas quem vai entrar no céu não é quem tem jeito de crente, é quem é crente, irmão. É quem é rendido a Ele. É quem tem compromisso com Ele. O padrão de Cristo não é o padrão do mundo. E Cristo é o único que tem a perfeição espiritual para avaliar a nossa vida. O IBGE diz que o Brasil é composto por 86,6% de cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos. Mas já afirma que até 2032 a nação brasileira será predominantemente evangélica. Glória a Deus! Aleluia! Mas a pergunta é: discípulos genuínos de Cristo ou cristãos nominais? Porque a gente conhece o católico não praticante, mas agora está na geração do crente não praticante. Sabe Judas, que anda perto de Jesus, fala como discípulo de Jesus, serve Jesus, faz coisas para Jesus, todo mundo acha que ele é de Jesus, ele só não é. Ele é membro da igreja, mas ele não está vivendo o evangelho. Queridos, isso é muito sério. Glória a Deus pelo crescimento da igreja, mas que
na verdade, a igreja brasileira cresça na dependência do Senhor, no compromisso com o Senhor, e isso provoque números, sim, excepcionais para a glória do Senhor, mas de gente que está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus, amém? E eu vejo muitos aqui para a glória do Senhor. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que a igreja vitoriosa vive constantemente em estado de vigilância espiritual. Vamos ler os versos 2 e 3? Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Meus irmãos, Jesus não aliviou em nenhum momento, até aqui. A cidade de Sardes foi invadida 2 vezes, sabe por quê? Porque eles achavam que estavam abalando tanto que acabaram sendo abalados. Porque eles pararam de vigiar. Eles pararam de prestar atenção e entender que o inimigo nunca desiste de ceifar a nossa vida. Ele nunca vai desistir de te levar de volta para o Egito. Ele nunca vai desistir de conquistar o teu coração. Ele nunca vai desistir. E eles invadiram. Eles pararam de vigiar. E qual foi o problema da igreja? Foi o mesmo. Como assim, pastor? A igreja começou bem, empolgada, buscando o Senhor, se dedicando, mas alcançou tantos resultados, era tão bem visto na cidade, que a vigilância caiu. E agora, não preciso me esforçar para encher a igreja não, já fica cheia todo domingo. As pessoas já estão vindo aos montes, sabe? Minha célula já está com um monte de gente, não preciso me preocupar em ficar orando, lendo Bíblia, preparando o roteiro. Já entrei no automático, já está tudo certo. Porque quando a gente começa, irmão, a gente vigia o tempo inteiro, sim ou não? Tem uns irmãos que falam assim, se converte e fala, pastor, já saí de todos os grupos do WhatsApp, já falei para meus amigos aqui, quero nem contato com vocês, porque agora eu sou de Deus e vocês não são não. Falo, calma, não é bem assim não. Vai devagar, não é bem assim não. Por quê? Porque a chama é acesa e nós dizemos, agora eu só quero Deus, não é assim? Você vai abrir a célula, primeira reunião de célula, irmão, você jejua 1 mês antes da reunião, lê Bíblia a hora, assiste meu sermão 5 vezes, aí me liga e fala, pastor, você cometeu uns erros aqui, eu vou dar uma ajustada aqui, tá? Só para não cometer os erros na célula. Irmão, você é um gigante da fé, você chega na célula todo pronto, você ora a casa inteira, irmão, você declara a glória de Deus, é assim, o tempo vai passando, a célula já encheu, e agora você chega atrasado, não se prepara tanto, você se acostuma. O ministério é assim também. A gente começa muito dedicado, mas de repente a gente aprendeu a fazer, porque eu vou te dizer, nós somos talentosos, gente. Deus nos deu tantos talentos, tantos dons, tanta criatividade, e a gente vai se apegando ao nosso talento, achando que é a força do nosso braço que vai nos fazer cumprir a missão que o Senhor nos deu. E nós vamos entrando num estado de letargia espiritual. Nós paramos na fé. É o que aconteceu em Sardes. Essa igreja se acomodou com a reputação passada, com tudo que haviam realizado, conquistado. Estavam vivendo de fama, reputação, frutos que alcançaram no passado, e agora não eram mais cuidadosos, vigilantes, insubmissos, não submetiam direito aos processos, talvez à liderança e tantas outras coisas. A sede espiritual foi caindo. Às vezes estava até cansativo ficar o culto inteiro na igreja, porque tem tanta coisa para fazer. Tudo começou a se tornar exagerado, cansativo. É por isso que eles não esperavam uma afirmação daquela de Jesus. Eles esperavam que Jesus mandasse uma carta dizendo, vocês são um padrão de igreja no mundo. Meu Deus, vocês são impressionantes. Mas Jesus diz, aqui, a igreja está cheia, eu só não estou aí. A igreja está bombando, mas a minha glória não está descendo. Você percebe que a igreja de Sardes, de todas que nós citamos agora, era a igreja que não era perseguida. Ela não era combatida e nem era uma combatente. Isso é assustador. Como assim a igreja não é perseguida? Não tem como, irmãos. Luz incomoda as trevas.
Não tem como. Tem gente dizendo que está preocupado com a reputação da igreja. Irmãos, a igreja diante do mundo nunca teve reputação boa. Nunca foi assim. A igreja sempre foi perseguida. Mataram e matam cristãos até hoje. Odeiam os cristãos. É o grupo religioso mais perseguido em qualquer lugar. É assim. E a gente está focado na reputação. Querido, nós temos que focar em obedecer a Deus. A reputação do céu que nos interessa. Nós precisamos pregar a verdade, precisamos falar o que ninguém está falando, precisamos tirar as pessoas da zona de conforto, achando que está tudo bem, viver do jeito que está vivendo. Mas o crente quer andar em pazes com o mundo, e o crente quer aceitar e está tudo bem. E o crente está dizendo agora que está tudo bem a homossexualidade, está tudo bem consentir com o aborto, está tudo ok, está tudo bem você estar aqui e você frequentar muitos outros lugares espirituais que não tem nada a ver com o que acontece aqui. E as pessoas estão assim, porque assim as pessoas vão me aceitar. Ei, se você quiser ser aprovado pelos homens, você não será aprovado por Deus. E esse era o problema em Sardes. Eles estavam preocupados com a imagem que o mundo tinha deles. E se esqueceram de perguntar a Jesus, o que é que o Senhor está achando da nossa vida? O que o Senhor está achando da nossa igreja? Sabe, queridos, isso é muito sério. Eu queria te dizer que vigilância espiritual é algo fundamental. É uma postura de prontidão. Nós estamos o tempo inteiro de prontidão, sabendo que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele procura oportunidades. Você pode ter vencido até hoje, mas se você parar de vigiar, amanhã você perde. E você joga teu casamento fora, e você joga a tua fé fora, e você joga o teu ministério fora. Nós precisamos continuar vigilantes, entendendo que nós estamos numa constante batalha espiritual. Essa batalha só vai se encerrar quando Jesus voltar, irmãos. Ela continua. E eu quero te dar 2 motivos principais para você vigiar. O primeiro é que o diabo não desistiu de nos derrubar. Queria te dizer isso. Ele não desistiu. Ele continua ao derredor, só procurando a brechinha. Mas tem um segundo motivo pelo qual nós devemos manter a nossa vigilância. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não terminou a boa obra que começou na sua vida. Ele tem muito mais a fazer em você através de você. Ele tem níveis maiores para você experimentar da presença. Ele tem dons para liberar. Ele tem intimidade para você acessar. Ele tem frutos maiores para você colher. É sobre isso. Quem entende isso aqui, gente? Frutos, avanço. Inclusive, Jesus diz que o problema que ele identificou é que ele não encontrou obras completas. Ele diz assim no texto: as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Completas no original significa plenamente realizadas, em essência, em qualidade, em propósito. O que ele está dizendo não é que eles não serviam na igreja, e sim que as obras deles eram incompletas. Eles não tinham essência, propósito, qualidade. É uma crítica direta de Jesus. Porque hoje, claro que tem muita gente que serve, glória a Deus por isso, mas a questão não é apenas servir. Você está servindo com o propósito certo? Ou você tem servido reclamando, murmurando, lamentando? Ou para cumprir um protocolo, para dizer, pelo menos eu faço alguma coisa na igreja? Ou você está servindo de forma apaixonante, dedicada? Ou você está realmente dizendo, Deus, que privilégio eu tenho de servir ao Senhor? Era isso que não estava acontecendo em Sardes. Pastor, como assim? Às vezes nós temos ações religiosas, mas sem entrega total, sem uma vida de santificação no Senhor. Algumas pessoas hoje já saíram de uma atmosfera de prestação de contas. Tem gente que se acha melhor do que a igreja, por isso não está na igreja. Não precisa de igreja não para ser crente. Aí surgiu um grupo chamado os desigrejados, que não querem estar onde? E agora tem o encontro dos desigrejados. Estão se reunindo. Eu fiquei confuso. Eu não entendi. Não fez sentido. Aí fala assim, pastor, mas aqui não tem líder não. Todo mundo manda aqui, todo mundo lidera. Está tudo certo, irmão, deve ser uma bênção onde todo mundo lidera. Deus errou, né? Ele levantou Moisés, Abraão, Josué. Ele levantou os apóstolos para liderar a igreja.
mas a igreja do século XXI precisa de liderança. Você quer focar só em dons espirituais? Foque. Você quer ignorar dons espirituais? Ignore. Você quer acreditar na perda da salvação? Acredite. Você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Acredite. Você acredita que a igreja vai passar pela tribulação? Ok. Não acredita? Ok. Você acha que dá para viver misturando cristianismo e paganismo? Ok. Você acha que não dá para ter liberalismo? Ok. Imagina isso tudo no mesmo lugar, irmão. Não tem um norte, não tem uma direção. E tem gente acreditando nisso, na igreja dos desigrejados. É o que está acontecendo. Por quê? Porque hoje a fala das pessoas é: eu não me submeto a ninguém. Mas o próprio Jesus inspira o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, para dizer: submetam-se uns aos outros, pelo temor do Senhor. Sabe, queridos, tem muita mentira que está parecendo verdade por aí, e isso é assustador. É assustador, obras incompletas. Sardes tinha atividades espirituais, mas não tinha vigilância espiritual. Pastor, o que ameaça a nossa vigilância hoje? A pressa da vida moderna. Nós temos que fazer tudo. Você tem que trabalhar, cuidar do filho, jogar beach tênis, viajar. Você tem que fazer tudo. Só tem 24 horas. Não dá para orar, não dá para ler Bíblia, não dá para servir com intensidade, porque você tem que mudar o mundo com a sua vida. Sabe uma outra ameaça à nossa vigilância? É a autoconfiança espiritual, que faz pensar que você nunca vai cair. Todo mundo que pensou que nunca iria cair, sabe o que aconteceu um dia? Caiu. Porque parou de ter um contraponto. Queridos, eu agradeço a Deus porque nós temos uma cobertura espiritual na Igreja Atitude. Eu tenho discipulador, eu tenho pastor, eu presto contas. Quando eu erro, eu sou confrontado, corrigido, eu sou avaliado. Assistem meus sermões todo domingo na sede. Acompanho os números, acompanho o que está acontecendo. Glória a Deus por isso. Tem gente que acha que isso é prisão, para mim é proteção, irmão. Porque o dia que eu achar que tudo que eu falo está certo, que tudo que eu penso é o ideal, que tudo que eu decido fazer é o que tem que acontecer, já era. É a hora que começa a minha queda. Quem entendeu aqui, gente? E você tem contraponto na tua vida? Você presta contas a alguém? Você tem um discipulador, um líder de célula, um pastor para chamar de meu pastor? Alguém para você dizer: olha, eu tenho dificuldade? Porque está numa época estranha, irmão. O crente está muito perfeito hoje. Sabe, o crente é cheirosinho demais hoje. Entendeu? Os homens não têm tentação de olhar para a mulher. Entendeu? Está tudo certo, não tem masturbação, não tem pornografia, não tem problema nenhum, não tem tentação no dinheiro, não tem nada. E a gente está vivendo: olha, eu estou cheirosinho aqui, passei meu perfume, botei minha roupa bonita, levantei as minhas mãos, mas eu estou batalhando com tentações fortíssimas. Queridos, a gente tem um princípio aqui que diz que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Você quer um gabinete, um discipulado abençoador, você chega e fala: cara, eu tenho que confessar um monte de tentação, irmão, está difícil aqui. E a Bíblia diz que quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nós somos curados. Tiago 5,16. A gente quer caminhar sozinho. Quer caminhar sozinho. Isso é muito arriscado. Outra coisa, distração com coisas legítimas. Outra, o excesso de ministrar e a falta de ser ministrado. Tem gente aqui na igreja que está em 2, 3 ministérios. Você está errado, você tem que sentar para ser alimentado. Você precisa dizer não para alguém. Tome cuidado para não entrar num ativismo que vai roubar de você o foco no alimento espiritual que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Tome cuidado, tome cuidado. Não adianta apenas servir na obra de Deus, você precisa ter relacionamento profundo com Deus da obra. E para isso precisa de tempo. Se você estiver escalado todo domingo para tudo, como é que vai ser? Não tem como. Meu Deus, um problema aí para os líderes de ministério. O Senhor abençoe vocês. No nome de Jesus, é isso. E sabe o que também nos atrapalha, irmãos? É o esquecimento da eternidade. Tem gente achando que o céu é aqui, mas o céu não é aqui, irmão. Aqui as pessoas estão perdendo a paz para conquistar o ouro. Lá nós vamos pisar no ouro, irmão. E parece que a terra está mais interessante que o céu para algumas pessoas, porque tem tempo para conquistar a terra, mas não tem tempo para aperfeiçoar a sua salvação.
Isso é tão sério, nós precisamos entender. Queridos, vigilância espiritual. Jesus segue nesse versículo dizendo: fortaleça o que restou. Sabe o que ele está dizendo? Tem um monte de crítica aí para você, mas tem coisa que vocês estão fazendo certo. Tem coisa que está legal. Então começa por aí, fortalece o que restou. Se hoje que você tem a servir na recepção, sirva com toda intensidade. Se hoje que você tem a tocar uma guitarra, toque com toda intensidade. Se hoje que você tem a liderar uma célula, lidere com toda intensidade. E nesse serviço você vai sendo aquecido, reavivado. E daqui a pouco você está vivendo coisas maiores comigo. E eu preciso fazer um gabinete aqui, irmãos. Porque na igreja em células tem um mito que diz que porque você largou uma liderança, você vai sair da igreja. Quem foi que te contou isso? De repente você decidiu sair da liderança por algum motivo. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu só estou dizendo que se você saiu, se apega ao que sobrou, o que ficou na tua mão. Se fortaleça ali. Porque o futuro não é você sair da igreja. O futuro é você viver com o Senhor que você nunca viveu, querido. Deus quer reavivar alguns ministérios aqui, quer reativar algumas pessoas aqui nessa noite. Deus quer dizer: ei, pega o que sobrou, fortaleça, se dedique, seja reaquecido, reavivado, porque Ele tem coisas muito maiores para você. É sobre isso, é sobre isso. Jesus é tão direto, vigilância espiritual. A última coisa sobre serviço que eu preciso falar é que servir, irmão, é questão de sobrevivência. Porque tem gente que acha que isso é religiosidade, né? É sobrevivência. Como assim, pastor? Você concorda comigo que quando você tem uma responsabilidade ministerial, você ora mais? Você vigia mais? Você busca mais suporte? Você busca mais conhecimento? É ou não é verdade? Então, na verdade, servir nos ajuda a nos mantermos vivos, conectados à fonte, conectados à presença, à essência. Se você não está servindo, você está correndo um risco muito grande. Se você pode faltar domingo na igreja, que não faz diferença nenhuma, porque você não está envolvido em nada, isso é um problema grande. Porque na hora que tiver uma coisa que parece mais interessante, você vai. E você pode acabar se descuidando na tua vida de oração. Você não é discipulado, você não é capacitado, você não avança. E você vai vivendo apenas da tua experiência individual. Deus não tem isso para você. Deus não tem um evangelho mais ou menos, uma vida cristã mais ou menos avivada. Deus quer levantar uma geração completamente avivada nesse lugar. Gente que ama Ele, gente intensa nele. Gente que provoca um abalo no inferno e uma festa no céu por onde passa, irmão. É sobre isso. Deus tem mais. Fala para o teu irmão: Deus tem mais, irmão. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a igreja vitoriosa se apega aos exemplos de fidelidade e não aos escândalos. Olha o que diz o verso 4, querido. Quero ler com você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Preste atenção nisso aqui. O foco de Sardes era vestimenta, imagem. Jesus chega para eles e diz: olha, vocês estão tão focados na vestimenta externa que esqueceram da vestimenta interna. E eu estou sendo bem direto com vocês, dizendo que a coisa está feia em Sardes, mas eu preciso ser sincero, ainda tem aí no meio de vocês alguns que não contaminaram as suas vestes. Ainda tem gente de verdade nessa igreja, tem gente verdadeiramente espiritual nessa igreja, tem gente que me leva a sério, tem gente que não está focado na imagem não, tem gente que está focada na presença, é o que Jesus estava dizendo. Tem gente em quem vocês podem se espelhar. É sobre isso, queridos. Mesmo em igrejas espiritualmente fracas, sempre existem aqueles que permanecem fiéis. Eu queria que você entendesse uma coisa que está clara de Gênesis, Apocalipse. No meio do povo de Deus, há pecado, há práticas erradas, há gente que fala que é de Deus, mas não é. Mas eu queria que você entendesse também que no meio do povo de Deus sempre haverá um remanescente fiel.
sempre haverá aqueles que não contaminaram as suas vestes. Gente que vive o evangelho de verdade sempre foi assim. Mas qual o problema hoje? Os escândalos ocuparam um lugar predominante no assunto igreja. E os exemplos de fidelidade foram deixados de lado. Os escândalos viram manchete no Brasil. A infidelidade virou assunto da moda. As pessoas zombam da igreja. Transformaram a igreja em chacota, porque dizem que a igreja é uma bagunça. Vivemos numa cultura onde o erro é viral e a fidelidade é invisível. Se um líder de uma igreja cair, vira notícia nacional, é ou não é verdade? Se uma igreja cometeu algum excesso, todo mundo fica sabendo. Mas quando a igreja anda retamente, quando o líder anda retamente, ninguém fala, ninguém transforma isso numa notícia. Sabe, querido, se uma igreja erra no Brasil, o Brasil inteiro comenta. Mas se ela busca ser fiel, cuidar dos pobres, discipular as pessoas, cuidar dos ricos também, porque Jesus não veio só para pobre não, irmão. Ele veio para todas as pessoas. Todos precisam ser cuidados, valorizados, discipulados, pastoreados, todas as pessoas, todas elas. E tem muita igreja vivendo isso, mas ninguém fala sobre isso. Sabe de quem é a culpa? A culpa é minha e a culpa é sua. Sabe por quê? Porque não para de crescer nas redes sociais os perfis criticando a igreja. E sabe quem está comentando lá, valorizando os perfis? Quem, irmão? Quem? A igreja, irmão. A igreja está dando ibope para o inferno. A igreja está fazendo o inferno viralizar no Brasil. A igreja fica lá, ó, valorizando esses perfis que não servem para nada. Essas coisas complicadas que nós estamos vendo aí, e nós vemos o tempo inteiro. E isso está acabando com a credibilidade da igreja. Sabe, queridos, ninguém acredita mais que existam crentes fiéis, tementes a Deus, gente que não vive na hipocrisia, pastores que não roubam, igrejas que não são comércio, líderes que não adulteram, que amam a Cristo. Outro dia eu falei de pureza sexual num lugar, aí disseram assim: pastor, você ainda acredita que alguém casa virgem hoje? Eu falei: eu acredito, tem um monte na minha igreja lá, irmão. E eu vou celebrar muitos casamentos de jovens, adolescentes que viveram uma adolescência pura na presença do Senhor e terão um casamento saudável, abençoado por causa disso. Eu creio nisso, irmão. Ainda há um remanescente fiel. É uma verdade e nós precisamos crer nisso. E aqui eu não estou querendo colocar peso sobre você que não teve vitória nessa área sexual. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas você precisa começar uma nova fase, precisa tomar posse disso, viver uma nova vida com o Senhor. Sabe, isso é tão interessante ser falado, tão necessário. Só que o problema é que o mundo pensar assim está tudo bem. O mundo vai ficar aplaudindo a igreja, irmão. O inferno vai ficar aplaudindo a igreja. Não, irmão. Mas sabe qual é o problema? Jesus escreveu essa carta para quem? Para o mundo? Para quem? Ele está dizendo, sabe qual é o problema? Nem vocês que são igreja estão acreditando na igreja. Nem vocês se entregam de verdade para viver a igreja, o que podem viver. Por causa de tanta coisa que está acontecendo. Perderam a fé. Inclusive, a comunicação da igreja postou um vídeo, há 2 semanas atrás, em que filmou eu dando a bênção apostólica e saindo para cumprimentar os irmãos. Quem viu esse vídeo aí? Irmão, se você não me segue no Instagram, você precisa se arrepender agora dos seus pecados. Vá e não peques mais. O escrito de dívida será pago agora. Tá bom? Você vai lá, irmão. Você vai lá. Pode te contar uma coisa? Eu não sabia que estavam me filmando. A comunicação chegou e falou assim: pastor, você capricha aí, que nós vamos filmar. Não, irmão, eu só fiz o que eu faço há 7 anos aqui em Vitória. Quando a igreja tinha 70 membros, eu ia para a porta. Hoje que vai chegar a 1.300, eu vou para a porta. Quando chegar aos 10 mil, aos 20 mil, eu estarei ali. Porque é a minha essência. É assim que eu aprendi, pastor Erasmo. Assim, a vida inteira nós aprendemos isso. A vida inteira, pastor Marcos. Não é assim? É assim. O tempo inteiro a gente faz isso. Irmãos, hoje de manhã eu fui olhar o vídeo, tinha 460 mil visualizações. Nunca um vídeo da igreja viralizou tanto assim, quase 500 mil de pessoas. Muita coisa boa a gente viu ali. Mas aí me mandaram também
uns comentários ali, eu quero ler com você. Primeiro comentário: não se engane, foi na porta para agradecer o seu dízimo. Não se engane, igreja de parede preta deve ter pregado um sermão coach que não confronta ninguém. Deve ter começado com meus lindos. É um popstar, é assim, parece uma boate. Eu não vou à igreja porque meu pastor é Cristo, meu pastor não é homem nenhum. Não se engane, tome muito cuidado. Irmão, eu li só alguns, não li tudo não. Muita coisa, tome muito cuidado. Cadê a luz na igreja? Não deve nem ler a Bíblia na igreja. Irmão, eu estou só começando aqui. Eu não sei quantos foram não, mas foi assim. Por quê, pastor? Porque até o crente perdeu a fé no que a igreja de Cristo pode ser. Até o crente não acredita que tem gente pregando o evangelho de verdade. Que seja a parede branca, preta, amarela ou qualquer coisa, o que importa é que Cristo seja pregado. É que a obediência à palavra seja vivenciada. É que a glória se manifeste, é que a nossa vida seja transformada, é que nós saiamos daqui dizendo: olha, a experiência foi legal, mas o que mudou a minha vida foi Jesus entrando no meu interior, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha história. É sobre isso, irmão, é sobre isso, é sobre isso. Sempre há um remanescente fiel, irmão, sempre há um remanescente fiel. Eu sei que tem muita loucura por aí, irmão, mas há um remanescente fiel. A igreja não é composta só de gente problemática, não. Ainda tem pais, mãe e pai que criam seus filhos na instrução do Senhor. Ainda tem filho que honra pai e mãe. Ainda tem jovem que não vive em fornicação, mas que vive em santidade. Ainda tem gente que ama Jesus. Ainda tem homem que assume o sacerdócio do lar, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, que valoriza os seus filhos. Ainda tem mulheres que edificam o seu lar, que não entraram nessa ideologia feminista maldita, que tem tirado as mulheres do lugar de honra que Deus as colocou. Sabe, queridos, muita gente. O que eu quero dizer para você, queridos, é que pode ter muita infidelidade, mas sempre haverá um remanescente fiel. E há um remanescente fiel no Brasil. Há uma igreja fiel no Brasil, há uma igreja santa no Brasil, há uma igreja transformada no Brasil, há uma igreja apaixonada no Brasil. Quem faz parte dessa igreja aqui? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o inferno grita escândalos, o céu celebra o remanescente. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a igreja vitoriosa sabe que a fama da terra não se compara com a glória do céu. Os versos 5 e 6 dizem assim: aquele que vencer. Inclusive eu queria que você lesse comigo, em voz alta. Vamos lá? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando com o remanescente fiel. Ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, enquanto na cidade da imagem estão preocupados com roupa de grife, eu quero dizer que no céu vocês vão receber uma veste que dinheiro nenhum na terra pode comprar. Vestes brancas, santas, limpas. Sabe, eu não sei se o seu nome foi citado em lugares importantes dessa terra, mas se você permanecer fiel, eu te garanto, eu, Jesus, confessarei o teu nome diante do meu Pai e dos anjos. Ah, querido, sabe o que ele está dizendo? A fama dessa terra vem e passa, mas a glória do céu está reservada para o remanescente fiel, irmão. Para quem quiser, tem uma glória para ser revelada e para ser liberada. Quantos creem nisso aqui? Algo grandioso para ser liberado ao vencedor, ao vencedor. E eu quero falar com você hoje,
Por favor, se você precisa ajustar a sua vida, ajuste. Mas por favor, não viva como se o céu fosse na terra. Não viva como se a nossa vida fosse sobre comprar tudo que a gente quer, conquistar tudo que a gente sonha, porque você vai se frustrar. Mas entenda que nenhuma recompensa dessa terra se compara ao que o céu representa para nós. Ele está guardando tesouros, presentes do céu. É isso que Jesus está dizendo aqui. É por isso, querido, que mais importante do que terminar aprovado pelos homens é terminarmos aprovados por Deus. A Bíblia nos garante que um dia isso vai acontecer. Ele virá para encerrar a história. Ele virá para julgar as nações. Ele vai estabelecer um veredicto. E para aqueles que permanecerem fiéis, Ele vai dizer: pode entrar, porque eu preparei o céu para você. Eu preparei as moradas celestiais para você. Eu reservei o melhor para você. Eu creio que a igreja brasileira ainda tem um remanescente fiel. Gente que ama Jesus. Gente que não fica admirado com estrutura, não. A estrutura é boa, mas a glória é maior. A presença é maior. Sabe, a eloquência é muito boa, mas não são palavras de persuasão que mudam a nossa vida, mas é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho, é a palavra, é a santa palavra de Deus. É ela que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, discernir os pensamentos e as intenções do coração. É ela que muda a nossa vida. A minha persuasão pode te emocionar, mas só a palavra de Deus pode te transformar. Só ela. Se você ama a palavra, diga: eu amo a palavra. Eu valorizo a palavra. A palavra é a riqueza maior que nós temos nessa terra. É a palavra, é a santa palavra de Deus. Olhe para ela, leia ela. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É a palavra, aleluia, é a palavra ao vencedor. Não vai vencer a maior igreja do estado, não, irmão. Não vai ser a maior igreja do Brasil que vai vencer. Quem vai vencer é a igreja que permanecer fiel. É essa igreja. E que quando Ele voltar, Ele olhe para a atitude do Espírito Santo e diga: vocês fazem parte do remanescente fiel. Essa é a oração que eu faço ao Senhor pela minha vida e pela sua vida. Permaneça fiel. Se posicione com o Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder e baixe a sua cabeça. Eu sei que talvez eu tenha me estendido um pouco, mas eu precisava entregar tudo que Deus colocou no meu coração. Querido, mas o momento mais importante é agora, porque você não vai levar daqui o que você está sentindo, você só vai levar o que você decidir. Eu não sei se você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu não sei qual a sua realidade, só Jesus sabe. Eu não sei se você tem que fazer algum ajuste com Deus hoje. Eu só sei que eu quero ser um instrumento de Deus para te dar uma oportunidade de alinhar a tua conduta com o Senhor, de ter certeza de que quando Ele diz que ao vencedor eu darei, Ele está falando de você. Ele está falando de você. Ele está falando da sua vida. Ele está falando da sua casa. Ele está falando de você. Eu queria convidar todos aqui presentes a fechar os seus olhos, baixar as suas cabeças e repetir uma oração de entrega, porque algumas pessoas precisam começar uma nova vida com Jesus aqui nessa noite, uma nova etapa de fé, uma nova fase espiritual com Deus. E eu vou convidar todos a repetir essa oração. No fundo do coração, precisa ser em voz alta, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser parte do remanescente fiel. Eu me arrependo dos meus pecados e decido viver o que o Senhor tem para mim com todo o meu coração. Eu me entrego sem reservas. Hoje eu quero começar uma nova vida com o Senhor. Eu quero ter a tua aprovação sobre a minha vida. Eu quero que as tuas promessas se cumpram para mim. Eu quero que o Senhor cuide da minha história e que o Senhor assuma o controle da minha história. Eu preciso fazer isso. E eu oro no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou convidar todos vocês. Eu não sei se um dia você já fez uma oração de entrega, se não fez. Se você já fez e parou no caminho, Deus está te chamando de volta hoje. Se você nunca fez, Deus está te chamando a começar hoje. E eu quero contar até 3, e no 3, todos que querem começar uma nova vida com Jesus,
ter a certeza de que vão ser aprovados por Ele, você vai levantar uma de suas mãos bem alto. 1, 2, 3. Se você orou comigo, levanta uma de suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você atrás, Deus abençoe você aqui na frente, Deus abençoe você aqui, Deus abençoe você, querida. Aonde você está, a igreja está orando por você. Aonde você estiver, ergue uma de suas mãos. E nós queremos orar pela sua vida. Pastor, eu orei contigo e quero começar. Deus abençoe atrás. Deus abençoe você aqui na minha diagonal, estou vendo você. A igreja ora por você nesse momento. Quem mais fez essa oração e quer começar uma nova vida com Jesus? Aonde você estiver, erga uma de suas mãos e eu vou orar por você. Deus abençoe você aqui à minha esquerda. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo isso? Eu quero. A igreja agora está intercedendo por você. Eu preciso insistir um pouco mais. Deus está falando com você. Se você quer começar uma nova vida, onde você estiver, ergue uma de suas mãos. Deus abençoe você aqui à minha direita. Pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo? Eu quero. É a minha escolha nessa noite. Uma nova vida com Jesus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos cantar um trecho dessa música. E eu vou convidar todos vocês que levantaram uma de suas mãos. Vocês vão sair dos seus lugares e virão até aqui à frente. Esses servos vão orar com vocês. A igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento. Se você levantou a sua mão, pode vir. Pastor, não levantei a mão, mas Deus está me chamando. E eu quero agora assumir uma posição com Ele. Pode vir. Todos vocês em nome de Jesus.